Amém? Vamos para o nosso culto, a palavra. Você possa estar receptível aí a tudo que vai ser dito aqui e preparado para receber esse alimento maravilhoso. Como eu sempre digo, irmãos, vocês sempre vão ouvir eu falar sobre isso, tá? Não sejam somente ouvintes, mas praticantes da palavra. É o que está lá em Tiago, tá bom? Esse é o lugar que nós estamos aprendendo, recebendo aula, recebendo a matéria, para que o dia que vier a prova, lembra das escolas, da faculdade, você está preparado como saber fazer aquela prova. Nós aqui estamos recebendo conhecimento, e esse conhecimento não pode ficar retido, tem que ser colocado em prática. Palavra de esperança, de exortação, mudança de vida, esse é o lugar que nós estamos e que você tem que se atentar. Então esteja aí com o coração aberto, receptível ao que o Espírito vai falar com você de uma forma particular, em nome de Jesus. Deixa eu iniciar fazendo uma observação com vocês, que me chamou a atenção por esses dias, que eu vi nas TVs, e provavelmente, eu acho que todos aqui viram. Vocês chegaram a ver algum vídeo, ou, não sei se chegou a passar nas TVs, eu quase não assisto TV, mas eu vi pelo celular mesmo, né, os vídeos que mandaram. A vacina, um idoso, uma idosa, eu não sei, ela estava aplicando a vacina dela, e ali a pessoa que estava aplicando, não estava aplicando a vacina. Vocês chegaram a ver esse vídeo? Que maluquice, gente. Aplicando, mas não era vacina, era ar, era água, sei lá o que era. E aí essa pessoa, eu acho que essa é uma enfermeira, acho que foi até condenada, pelo que eu estou vendo aí, foi, né? Olha que ponto que o ser humano está chegando. Aí eu não sei se ela iria vender essa vacina, se ela ia aplicar nos parentes dela, nela mesma, eu não sei. O que eu sei é que a maldade e a incredulidade do ser humano está chegando a um nível cada vez maior. E como que a gente fica diante de tudo isso? Aí eu vi agora toda vez, né, que tem uma reportagem sobre a vacina em tal lugar, você sempre vê alguém agora, sim, não é? Filmando a pessoa que está tomando vacina. Presta atenção agora quando a reportagem vai fazer alguma matéria sobre a vacina, sempre tem alguém agora filmando ali, vendo se é uma verdade aquilo. Gerou o quê? Desconfiança em nós. E o momento que nós estamos vivendo? A nossa geração, como que nós estamos? Olhem para as famílias do nosso século. O padrão da família do hoje. Como que vocês enxergam a família do hoje? A desconfiança que há um para com o outro. Isso eu estou falando dentro de casa, tá, irmãos? Marido com mulher, filhos com os pais, pais com os filhos, um nível de desconfiança, de não acreditar mais um no outro. E é um nível de desconfiança tão estranho que passa a ser normal. Eu vou dar um exemplo aqui que talvez para você seja normal e você não vai gostar de ouvir. Por exemplo, finanças dentro de um lar. Existe o meu dinheiro e o dinheiro da minha esposa. Não existe isso, irmãos. Vocês são um. Vocês são um. Lá em Gênesis capítulo 2 nos fala: deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão uma só carne. Aí não é só no sexo não, queridinho. É na luta, é na dificuldade, é no pé na bunda, é na tristeza, é na alegria, no passeio e nas finanças. Mas por que é isso? Desconfiança. Quando a gente olha para a saúde, olha esse exemplo maluco que eu dei sobre a saúde. Nós não conseguimos hoje acreditar em tomar uma vacina. Olha que ponto nós estamos chegando. Não conseguimos dar o braço, dar uma vacina. Não, tem que filmar, deixa eu ver, puxa aí do canudinho, deixa eu ver se é a vacina mesmo. E a política? Nem se fala. Eu acho que a política é um dos níveis mais malucos de desconfiança que nós temos, principalmente se tratando do Brasil. E segurança? Às vezes nós paramos aqui não, mas você vai passear, você vai para uma praia, você vai não sei aonde, você para o seu carro, você tem desconfiança. Opa, será que vai quebrar meu vidro? Será que vai assaltar? Será que vai riscar meu carro? Desconfiança. E a desconfiança paira no ar da nossa geração, irmãos.
da nossa geração. Diante de tanta pirataria, falsidade, enganos, as pessoas estão sendo treinadas a desconfiar. Nós somos treinados a desconfiar de algo, sempre com o pé atrás com alguém. Pastor, cuidado. Você vai ouvir, você começa a ouvir na igreja, você vai ouvir de alguém. Cuidado, pastor, ele está querendo passar a perna em você, vai pegar seu dinheiro, fica com o pé atrás. Olha que nível que nós estamos chegando. E aí nós chegamos num ponto em que tudo que nós fazemos, nós temos sempre que estar provando a nossa honestidade quando fazemos qualquer coisa. Quando fazemos qualquer coisa. Eu conheço um rapaz, eu trabalho com vendas, né? E aí eu conheço um rapaz, eu fui atender ele uma vez, a primeira vez que ele assumiu o cargo numa empresa, e eu fui atendê-lo, eu não conhecia ele, e eu fui atender ele no começo, ele me viu, tal, a gente começou a conversar, me apresenta, tal, e eu faço amizade muito fácil, e aí nós começamos a conversar, e aí logo na primeira visita, assim, ele falou: rapaz, eu desconfio de todo mundo, eu sempre acho que alguém está me passando a perna, eu não consigo. Por que ele tem essa sensação? Devido ao testemunho, ao histórico de outros vendedores, sei lá, sempre querendo passar ele para trás. E aí, com o passar do tempo, hoje eu não atendo mais esse rapaz, mas com o passar do tempo, e aí a gente foi conversando cada vez mais, ele vai vendo o meu testemunho, a minha forma de ser, a minha forma de falar, de agir. Ele chegou a um ponto uma vez de começar a ficar tão íntimo, que ele começou a se abrir comigo, em situações terríveis que aconteceu dentro da casa dele, como traição, uma série de coisas. Ele começou a compartilhar comigo assim, ó, na mesa de conversa, de bate-papo, de negociação de compras. E ali eu comecei a aconselhar ele, e falar com ele, e orientar ele, falar: cara, você não pode abandonar seu lar, e tal, e comecei a falar de Jesus para ele. Olha que ponto que nós chegamos, né? Por isso que o tema da pregação de hoje, irmãos, o bate-papo que eu quero fazer com vocês, chama-se confiar. Confiar, confiança, esperança. Pastor, mas confiar em quê? Em Deus. Esperança em quê? Em Jesus. Mas como assim? É o Espírito Santo que nos conduz e abre as portas e fecha as portas. Confiar, irmãos, confiar, se jogar nos braços do Pai, saber que existe um Pai cuidando de você em cada passo que você dá, em tudo que você faz. Ele não está escondido. Cadê Deus? Certa vez eu estava andando com o Lucas, e ele, o meu filho, e ele faz umas perguntas muito legais, perguntas muito bacanas de responder, são perguntas que talvez nenhum adulto perguntaria, ou por vergonha, ou por não pensar às vezes dessas perguntas. É a inocência de uma criança. E ele começou a perguntar, ele teve um sonho, e aí esse sonho, ele descreveu esse sonho para mim, uma série de coisas. Aí eu comecei a conversar com ele sobre a vinda, olha só, como eu estava conversando com ele, a vinda de Jesus, o que acontece quando alguém morre. Eu comecei a conversar com ele, levando ele para a escola, e fui falando para ele, quem morre, para onde vai, e quem está com Cristo, vai para onde. Eu comecei a falar com ele, na linguagem dele, mas uma conversa como se fosse adulto, irmãos, uma conversa como se fosse adulto. E eu começava a falar para ele: filho, quem morre sem Cristo, vai parar num lugar chamado Sheol, e aí um dia o Senhor vai retornar, e vai buscar a igreja dele, nós vamos passar a eternidade com ele, e um dia todos esses que ficaram sem Cristo, vão parar num lugar chamado Geena. E aí eu comecei a falar com ele dessa forma, irmãos, e aí, ele retornando desse lugar que eu levei ele voltou com a mãe dele, e começou a falar exatamente essas coisas, semeando já na vida dele. Olha que interessante sobre isso. Será que nós estamos nesse ponto de se jogar nos braços do Pai, de confiar nele? Será que nós chegamos nesse ponto, diante de tantas loucuras, durezas, dores,
perdas, dificuldades, confiar. Alguns devem estar se perguntando: nossa, eu não confio nem em mim, quanto mais em algo que eu não estou vendo. É sobre isso que eu quero falar com vocês, irmãos. Será que nós não estamos transmitindo essa desconfiança que eu comecei a tratar com vocês no início para Deus? Será que nós não estamos falando assim, Deus me esqueceu, Deus não está vendo a minha dor, Deus não está vendo as lágrimas minhas, Deus não está me vendo no quarto sozinho, desiludido com a vida? Será que nós não estamos falando assim? Será que nós não estamos desconfiados de Deus? Será, irmãos? Como nós estamos andando em dias difíceis, dessas dificuldades? Para isso, eu quero que você abra a sua Bíblia e olhe essa palavra maravilhosa que nós vamos ler em Salmos, capítulo 18. Salmos 18, tá bom? Vamos lá? Abra aí na sua Bíblia, se você usa uma versão diferente da que nós vamos projetar aqui, leia na sua, aproveite e rabisque ela. Vai ter umas palavras interessantes que eu quero que você preste atenção, alguns adjetivos que está aqui nessa passagem de Salmo 18, verso 1 e 2, e eu quero que você grife, salte aos seus olhos essas palavras que estão escritas aí. Salmo 18, o verso 1 e 2 diz assim, acompanhe na sua Bíblia: eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Vamos ler mais uma vez? Eu vou dar ênfase em algumas palavras e eu gostaria que você fosse grifando. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Olha essas palavras do salmista. Pai, revela a tua glória para nós. Fale ao coração de cada um que aqui está, que possamos confiar e esperar no Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, nunca foi tão preciso confiar em Deus. Quem aqui está caminhando como se estivesse patinando? Sabe, quem já atolou o carro aqui? Sabe, patinando? Cara, ando, não saio do lugar, e patina, e eu não vejo solução, não vejo luz no fim do túnel, uma dor tremenda batendo dentro do peito, uma tristeza, uma solidão, uma vontade de desistir e abandonar tudo, e a desconfiança pairando no ar. Quem tem se sentido assim? Talvez 99% da população mundial, não só aqui da IBC de Rio Preto do Brasil, mas do mundo, tem esse sentimento. Portanto, nunca foi tão preciso, irmãos, nos últimos tempos, confiar, esperar, se jogar nos braços do Pai, como em tempos que nós estamos vivendo, em dias de lutas, de dificuldades, de dores, de perdas, de solidão. O Senhor é a rocha, irmãos. Todos os cânticos que nós fizemos nesta noite, o salmo que nós abrimos a leitura, tudo está falando sobre isso, apontando para Ele. Descansar no Senhor, esperar nele. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me veio o socorro? Alguns devem falar: o meu socorro vem do banco X, o meu socorro está no resultado de um exame, o meu socorro está no compartilhamento e a minha metade. Não, o socorro de todo cristão
vem do Senhor, assim como o salmista escreveu. E este salmo escrito por Davi, você vai ler esta canção, que isso é uma canção. Os salmos são canções escritas. Você viu que nós até cantamos: eleva os meus olhos para os montes. Lembra a primeira canção? É o Salmo 121 que eu abri. Este salmo, composto por Davi, você também vai ver ele em 2 Samuel capítulo 22. E este salmo interessantíssimo retrata um momento em que Davi, as vitórias, os livramentos, a proteção, o cuidado, a confiança em Deus, e o que Deus fez em Davi, o livramento, irmãos, dos inimigos que Deus deu a Davi. E aquele tempo lá, irmãos, eles tinham que conquistar a terra, e iam vir inimigos lutar contra eles. Nada diferente do que nós estamos vivendo. Você precisa conquistar novas terras, novas áreas, expandir o seu conhecimento, o seu sentimento, buscar outras coisas, e você precisa se defender de outras coisas. E é este salmo aqui, um momento em que Saul, o rei anterior a Davi, perseguiu ele, queria matar Davi, sendo Davi aquele que tocou a harpa para aliviar a alma de Saul quando ela estava atormentada por espírito. E Davi tocava a harpa, um músico maravilhoso, mas Saul quis perseguir. E aí ele compõe essa canção. Qual é a canção que você tem composto em dias de dificuldades? O que tem saído das suas mãos, da sua boca, do pensamento, do coração, nesses tempos de desconfiança, de dureza, de dificuldades? Como que você está vivendo, irmão? Como você tem vivido? Sabe, a confiança simboliza esta imagem maravilhosa, simboliza como se fosse um esconderijo. Este salmo que nós acabamos de ler representa muito isso. Olha quantos adjetivos, você grifou nas palavras que eu dei ênfase. Se você grifou, está igual na minha aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palavras de proteção: rochedo, fortaleza, escudo, esconderijo, refúgio, torre alta. Olha quantas coisas que ele fala de Deus. Como está a nossa confiança? Essa confiança, esperança em Deus, é esse esconderijo em que nós nos acheguemos a Ele, é como se fosse uma caverna, sabe? Em que você se sente protegido e ali você está escondido. O interessante é que quando você precisa se abrir, eu falava hoje cedo sobre isso, na escola bíblica. Nós, com Deus, somos chamados agora de amigos. Quantos amigos você tem? Eu falava hoje cedo, talvez, no máximo numa palma da mão, e olha lá ainda. Amigo é aquele que entra na sua casa. Amigo é aquele que abre a sua geladeira. Amigo é aquele que te conhece na intimidade, como você trata seus filhos. É aquele que senta na sua mesa com você e vai se alimentar. Amigo é aquele que você olha nos olhos, e é aquele que te conhece quando você está mal, mesmo sem você falar nada. Esse é o amigo. E assim nós somos chamados por Deus. O Senhor fala: eu já não os chamo mais de servos, mas de amigos. Sabe por que Ele fala isso? Porque Ele quer que a gente entre, faça parte do dia a dia. Mas sabe o que nós estamos fazendo com Deus? Tornando-o colega. Eu sou colega de Deus. Sabe o que é colega? Eu falava isso aqui hoje cedo. É aquele que a gente lembra de dar os parabéns quando aparece no Facebook. Ui, rapaz, é aniversário daquele camarada, deixa eu dar o parabéns. A gente nem lembra que existe. Esse é o colega, e é o que nós estamos fazendo com Deus. Só que Deus quer nos chamar de amigo. Amigo. E este amigo é aquele que você chama para conversar, abre o seu coração, diz aquilo que está passando. É um esconderijo, é um refúgio que você encontra.
É sobre isso, irmãos, que a confiança em Deus fala. E aí eu quero levar vocês a pensar em algumas coisas, preste atenção. Por que será que nós desconfiamos tanto? Ou não encontramos respostas, rumo? Por que será que nós estamos perdidos, desiludidos com a vida, com a fé? Por que será, irmãos, que quando nós vamos fazer algo, nós estamos com o pé atrás e dizemos: o Senhor, será que Deus está comigo? Irmãos, isso não é um pensamento só seu, mas de todos, e em diversas vezes meu, em muitas situações, e essa palavra fala ao meu coração de uma forma extraordinária, diante de tantos dilemas que nós estamos vivendo. Senhor, revela a tua glória, mostra o caminho a ser seguido, o Senhor está comigo mesmo? E a gente começa a fazer essas perguntas, e desconfiar de coisas que Deus já confirmou, irmãos. Deus já confirmou uma nova Jerusalém. Deixa eu falar para você, Deus já confirmou uma salvação eterna. Só que devido a este colega que eu tenho, que é Deus, nós começamos a desconfiar talvez até da própria salvação. Parou para pensar sobre isso? Por que será? E aí começa a surgir pontos de interrogação. Por quê? Por quê? Por que estou assim? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? A gente começa a virar numa roda de depressão, de maluquice, e a gente fica doido. E a primeira coisa que eu quero fazer é uma reflexão para levar você a pensar sobre isso. O porquê que nós estamos vivendo dessa forma tão maluca. E a primeira coisa que eu quero que você pense é o seguinte, irmãos. Um dos motivos de nós estarmos nessas situações que nós estamos é o seguinte: nós queremos que as coisas se realizem conforme a nossa vontade. Ai, que difícil ouvir isso, pastor. Nós queremos que as coisas se realizem conforme a vontade de quem? A minha vontade. Eu quero que a minha vontade seja feita. A minha vontade. E a gente começa a pensar, pensa sobre isso. Quantas vezes você realmente tem dito a oração lá de Mateus: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus? Ou está só no blá blá blá? Ou a gente está falando: Senhor, seja feita a minha vontade, assim na terra como aqui na minha vontade. Essa não é a oração que a gente tem feito? Sabe, um dos grandes dilemas nossos, irmãos, da gente compreender tudo isso que nós estamos vivendo, essa loucura, é que nós queremos que a nossa vontade seja sempre feita. Seja sempre feita. E o interessante é que quando eu olho para alguém, esperando algo de alguém, quando eu olho para alguma coisa, esperando algo de alguma coisa, ou quando eu olho para Deus, esperando, sabe o que a gente coloca no meio de tudo isso? Um espelho. E aí, ao invés de ter empatia em ver as virtudes de outra pessoa, ou descansar em Deus, o que a gente vê no espelho? O que a gente vê no espelho? A nós mesmos. Então seja feita a minha vontade. Cuidado com isso, irmãos. Cuidado. Uma vida cristã não funciona dessa forma. Não funciona dessa forma. Você vai compreender lá na frente. Uma segunda coisa que eu quero que você pense diante desses dilemas, essas perguntas que surgem diante de nós. Sabe uma coisa que nos falta? Falta-nos fé. Falta-nos crer. Falta-nos descansar. Aos 45 do segundo tempo, em que você está esperando aquela resposta, o que nos falta, irmãos, muitas vezes, o que nos traz este medo, a desconfiança, e não crer e acreditar mais no Senhor, na obra dele, um dos grandes dilemas é esse.
falta-nos fé. Ou, preste atenção, nossa fé e a nossa esperança estão em outras coisas, em outros lugares, em coisas materiais, mas não no Senhor. Interessante isso. E um terceiro ponto que eu quero que você pense sobre essas perguntas que te está surgindo aí: será que Deus me abandonou? Aonde está o Senhor? É o seguinte: é que a sua mão ainda está segurando. A sua mão ainda está segurando isso, irmãos. E você vai entender isso agora na frente, que nós vamos falar sobre o soltar isso que você tem segurado e descansar no Senhor, vai fazer toda a diferença. Mas talvez você esteja perguntando: mas pastor, e o que fazer diante de tudo isso? Eu quero que as coisas se realizem conforme a minha vontade. Tudo à minha volta tem que girar em torno de mim conforme a minha vontade. Eu reconheço que não tenho fé, está faltando muito para mim. E eu sempre tenho uma tendência, pastor, a ficar segurando, querendo segurar e dar os meus palpites em tudo o que está acontecendo. O que eu preciso fazer? Diante dessas perguntas, é pensar o contrário. O que fazer, irmãos? Deixa eu falar algo para vocês. Entenda, não é mais a sua vontade, mas sim a vontade do Pai. Abra em Gálatas capítulo 2, verso 20, e você vai entender isso que eu estou dizendo para você. Vamos lá? Gálatas 2, verso 20, e olha que interessante que nós vamos ver. Sobre tudo isso que eu disse para você, sobre esses pontos de interrogação, desilusão, tristeza que nós estamos vivendo. Gálatas 2:20 diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha que incrível isso. Quer começar a clarear, irmãos? Primeira coisa, entenda, não é mais a sua vontade, mas sim a vontade do Pai. Você viu, você prestou atenção que está em Gálatas 2:20? Já não é mais você que vive, mas o Cristo que agora habita dentro de você, é aquele que vive, que reina e que direciona. Hoje nós tivemos aula na escola bíblica, e nós iniciamos apenas, devido ao tempo, nós começamos a falar sobre o Espírito Santo. E eu falei para os irmãos: eu quero que vocês tragam semana que vem experiências que vocês tiveram com o Espírito Santo, uma voz, alguma direção do Espírito, porque já não é mais você, mas a vontade do Pai. Agora é Cristo que vive. E como que você então vive dessa forma? É a sua vontade sempre, você se esquecendo que não é mais, é Cristo, irmãos, é Cristo. Entenda isso. Você foi crucificado com Ele. E aí alguns irmãos até queriam falar: não, eu já tenho uma agora. Eu falei: não, guarda aí, e semana que vem eu quero que vocês compartilhem. Isso é tão interessante, eu vou compartilhar uma das minhas experiências com vocês. Quando nós compreendemos que é Cristo que vive em nós, e o Espírito guiando a nossa vida. Certa vez eu estava num supermercado, ali na Vila Toninho. Acho que eu compartilhei essa história já com alguns irmãos, ou até na igreja. Se você já ouviu, escute mais uma vez. Eu estava no supermercado certa vez, ali na Vila Toninho, e o Espírito Santo me incomodando: compre algo, faça uma compra. Preste atenção, eu quero dizer para vocês sobre Cristo viver em nós. Faça uma compra. Eu falei: como assim fazer uma compra? Estou dentro do supermercado, vamos fazer uma compra. Eu fui lá, peguei o carrinho, peguei umas coisas, peguei leite, peguei coisas de higiene, peguei lá umas coisas.
Coloquei, passei no caixa, coloquei no carro e saí com o carro. Falei, e agora? Estou com essa compra aqui, meu. E agora? A uns 1 quilômetro do mercado, caí numa avenida, o espírito incomodando, encoste e pare o carro por aí. Eu parei o carro, falei, e agora? Parei. Uma casa estava à minha frente, e eu fui até aquela casa, bati palma, falei, comecei a bater palma, uma casa muito simples, irmãos, sabe, caindo, olha, sinceramente, chão batido, caindo aos pedaços, bati palmas, saiu um rapaz, não da casa, mas de trás, veio um rapaz, uma pessoa, já um homem, ele veio com uma criança da idade do meu filho, e ele veio, olha, você está batendo calma, eu que moro aí, eu falei, cara, eu vim aqui, me apresentei, comecei a puxar conversa com o cara, falei, vim aqui, queria saber se vocês têm passado por alguma necessidade, estão precisando de alguma coisa, me apresentei, e ele falou, cara, e aí de dentro da casa sai uma mulher, grávida e com uma criança no colo, ele falou, olha, há dias que nós estamos clamando, nós estamos passando necessidade, muita necessidade, temos o que comer. E eu falei, cara, cheguei na hora certa. Falei, foi Jesus que pediu para me trazer, ó. Aí eu abri, comecei a descer as sacolas, coloquei lá para ele. Aí nós oramos, conversamos, e ali eu saí impactado. Eu falei, fui crucificado com ele. Já não sou eu quem vive, mas é ele quem vive em mim. Entenda algo, irmãos, não é a sua vontade, mas é a vontade do Pai. Esteja sensível ao Espírito que Ele está falando aos seus olhos. Não é, o problema é que nós estamos tão ligados com tanta coisa. Agora talvez você esteja sentado aí e preocupado, poxa vida, quanto vai ficar o Palmeiras, será que vai ganhar, quanto ficou o futebol, e não sei o que e tal, e você está se esquecendo que o Espírito está falando ao seu coração. Por isso que nós saímos dessa porta todos os domingos e não impactamos uma cidade, uma família, porque nós somos as mesmas pessoas, e não vivemos a palavra que é pregada. Um dia o Senhor falará, afasta-se de mim, porque eu não te conheço. E isso é muito sério, irmãos, muito sério, muito sério. Tire o espelho, lembra do espelho? Tire esse espelho agora, pare de ficar vendo você, sabe, o narcisismo, a minha vontade, o mundo tem que, não é, o cristianismo já não é mais você, mas é a vontade do Pai, é se rebaixar, é humilhar, é dar face, é não querer partir para cima, é diferente, é um mundo de ponta cabeça, irmãos. Tire o espelho. Salmos 25:15 diz assim: os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Os meus olhos têm que estar voltados para Ele, para eu ter esta confiança de me jogar nos braços, porque é Ele que me livra dessas armadilhas satânicas diariamente, coisas que talvez você nem vê. Sabe aquela vez que talvez você foi ligar o carro de manhã, e não pegou, aí você falou, talvez saia até coisa da sua boca. Talvez é uma proteção de Deus, para você chegar mais atrasado, para você não virar naquela rua, para você fazer um outro caminho. Viva pelo poder do Espírito, irmãos. Viva pelo poder da semente que eu falei no momento da oferta. Viva pelo poder da palavra. Descanse nela. E você só vai experimentar isso, irmão, se você se jogar, confiar nesse Pai. Se você se jogar e confiar nele. A segunda coisa, para responder aqueles pontos de interrogação, 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, abra aí, e olha que interessante então, aqueles pontos de interrogação, de dúvida, de dificuldades, de dores. Diz assim 2 Coríntios
Capítulo 5, verso 7 diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Mais uma vez, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Uma segunda coisa que eu quero que você pense é o seguinte: creia, tenha fé, creia e tenha fé. Simples, né, pastor? Difícil de viver, difícil de praticar. Creia e tenha fé. Na primeira aula da escola bíblica eu falei um pouco sobre isso. Quais são os primeiros passos para uma conversão cristã? Primeira coisa, crer em Jesus, Ele é Senhor e Salvador da sua vida. Segundo, arrependa-se. E aí, para falar sobre Jesus na primeira aula, nós falamos sobre Jesus, quem é, o que Ele representa. E aí tem uma brincadeira que eu fiz. Quem estava aqui no primeiro curso? A Cida, a Ana também estava, né? Na primeira aula da escola bíblica. A Catherine estava, acho que não. Não, né? Eu fiz uma brincadeira aqui sobre o confiar. Eu vou falar da brincadeira, eu sempre faço essa brincadeira quando eu aplico essa apostila dos primeiros passos. É o seguinte, eu chamei a Ellen, eu falei, vou chamar a Ellen, porque ela me conhece, confia em mim, vai dar tudo certo. Eu falei, vem cá, Ellen, chamei ela aqui na frente, fica de costas, põe a mão aqui, fecha os olhos. Eu falei, eu estou atrás de você, tá bom? Tá bom. Aí eu afastei dela, eu falei, agora se joga para trás, nos meus braços. Aí, ela começou a se jogar, a hora que ela já fez assim, eu falei, cadê a confiança? Você não confiou? Aí eu falei, é exatamente isso que nós fazemos com Deus. Aí eu falei para os irmãos que estavam, olha, se a Ellen fez isso comigo, eu peguei ela como exemplo, porque é minha esposa, me conhece. Se fez isso comigo, que me conhece, que dorme comigo, acorda comigo, e não teve coragem de se jogar nos braços, imagina você e eu, nós, que não vemos a Deus, de se jogar nos braços do Pai. Olha que ponto que nós estamos, a dificuldade que nós temos de confiar, saber que o Pai está ali, irmãos, esperando, cuidando, como Davi escreveu o Salmo, Senhor, Tu és o meu escudo, a minha torre forte, a minha fortaleza, o meu esconderijo, aquele em que eu confio. É isso que o salmista está falando para nós. Eleva os olhos, de onde me vem o socorro, é dele, irmão. Você tem que sair daqui com uma palavra de esperança, diante de todos os dilemas que você e eu estamos vivendo, descansar nele, não existe outra forma. Deixa eu te falar algo, não existe outra forma de viver e de confiar. Eu vou esperar o novo presidente, vai sofrer. Eu vou esperar ao governador mudar, vai sofrer. Eu estou esperando, vai sofrer, queridinho. Se a tua esperança não estiver nele, vai sofrer, e corre o risco de sofrer eternamente, quando fechar esses olhos e não abrir mais. Aí que é o pior de tudo. Creia, tenha fé. Olha que imagem incrível, irmãos. O que fazer então? Creia e tenha fé. E último ponto, Provérbios 3, versos 5 e 6. Provérbios 3, o verso 5 e o 6. Vamos ler? Diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Mais uma vez, grife o verso 5 aí na sua Bíblia. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie
em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Terceiro ponto é o seguinte: entregue tudo a Ele. Entregue tudo a Ele. Entregue o quê? Tudo. Caps Lock ali ficou ligado, ó. Sabe o que significa Caps Lock quando você vai escrever um e-mail? Você está gritando: tudo a Ele. Mas não tem como a gente entregar só esse departamento. Não, é tudo. Provérbios não fala: você quer que Ele endireita as suas veredas, o seu caminho, endireita essa vara que está torta, entregue todo o seu caminho a Ele, o seu pensar, essas coisas que estão escondidas aí, que ninguém sabe, essas coisas cabeludas aí, esse pecado doido, entregue, abra, confessa a Ele, que Ele endireitará os caminhos. Entregue tudo a Ele, irmãos. Entregue. A sua vida tem que ser um testemunho, 100% tem que estar na Ele. Quando nós falamos de finanças, é 100% ao Senhor. Nós não falamos aqui, irmãos, em porcentagem. É 10% para Deus. Não tem disso aqui nessa igreja. A sua vida é um testemunho. Aquilo que Deus colocou no seu coração, traga com alegria. É 1%, é 0,5%, é nada, é tudo. Entregue com alegria. Deus te deu um dom, um talento, use para Ele. É para crescimento da obra, da igreja. Hoje eu falava com os irmãos sobre a maior manifestação na vida de um cristão. Sabe qual que é a maior manifestação de uma transformação? Nós falávamos sobre arrependimento. A palavra sobre arrependimento na Bíblia, no grego, é metanoia. Mudança de pensar, uma nova forma. Sabe qual que é a maior transformação, a metanoia na vida de um cristão? Sabe qual é? Frutos. E um cristão que gera fruto, o fruto para que serve? Para alimentar. Mas a árvore vai comer o fruto? Sabe, a goiabeira pega a goiaba, que goiaba maravilhosa, e come aquela goiabeira. Não faz. O fruto é para alimentar outros. O passarinho vai lá e come, a pessoa, o ser humano vai para lá, passa e come, o bigatinho vai lá e come. É para alimentar. Isso é a vida cristã. Você gera frutos para alimentar outras pessoas. E aí essas pessoas vão se alimentar desses frutos e gerarão novas árvores, novos frutos. Esse é o sentido do cristianismo, irmãos. Por isso, entregue tudo a Ele. A sua vida tem que estar nas mãos dEle. As suas dificuldades, a alegria, tudo que você fizer, entregue a Ele. Quando você for abrir um negócio, pergunte a Ele, entregue a Ele. Você vai entrar num emprego novo, vai sair, eu quero sair, pergunte a Ele. Você vai iniciar um relacionamento, vai sair de algo, pergunte ao Pai. Tudo tem que passar pelo crivo de Cristo, irmãos. Tudo. E quando você compreende isso, é uma chave que vira. Você começa a descansar nele, depender e se jogar nos braços do Pai. Tem um restaurante ali, é um McDonald's ali da Andaló. E ali, acho que os irmãos conhecem, tem uma mureta mais alta que isso aqui, assim, dessa altura mais ou menos, e os carros ficam estacionados ali embaixo, né? E quando nós íamos lá presencialmente sentar, a gente comia lá com meu filho e tal. Toda vez que a gente saía de lá, o Lucas, meu filho, ia naquela muretinha ali, já sabia, eu saía, já ia lá embaixo, e ele queria que eu ficasse lá para ele se jogar nos meus braços. Toda vez que a gente saía, fala: pai, vai lá, vamos lá. Aí ele subia naquela muretinha, ficava dessa altura, da minha altura, e se jogava nos meus braços. Por que ele faz isso? Porque ele confia. Se ele ficar olhando ao redor dele, ele vai falar: cara, isso aqui é muito alto. Espera aí, eu vou cair e me esborrachar nesse chão. Espera aí, a coisa vai ficar feia para o meu lado.
mas ele prefere mudar a ótica e olhar para o Pai. E quando a gente olha para o Pai, não importam as circunstâncias à minha volta, eu tenho confiança no Pai. É sobre isso que nós temos que fazer com Deus a partir de hoje. Eu sei que tem sido tempos difíceis, irmãos. Dores, perdas, dificuldades, sofrimentos, uma série de coisas que não só você, mas eu estou vivendo. Qual é a atitude de todo cristão? Está difícil, as circunstâncias não estão legal, mas eu olho para o Pai, confio e me jogo nos braços dele. Para a gente finalizar, Isaías 41:10. Olha essa passagem, medite nela a semana toda, nessa passagem de Isaías 41:10. Quando eu falo meditar, não me entenda mal o que eu vou dizer, tá, irmãos? Mas meditar, deixa eu usar um outro termo, eu ia falar um negócio aqui. Meditar é como se você estivesse se alimentando da palavra. Você vai ler, reler, mastigar, ela vai entrar, vai digerir, vai subir os nutrientes e você vai ficar forte e praticar. Amém? Então medite na palavra. Isaías 41:10 diz assim: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Aleluia. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita, a minha destra vitoriosa. Amém? Glória e graças a Deus. Certa vez, um menino foi fazer uma viagem, estava no aeroporto, e esse menino de aproximadamente 9, 10 anos de idade, estava na sala de espera do aeroporto, sozinho, e as pessoas passavam, olhavam, esse menino aí sozinho, esse menino maluco aí sozinho, e as pessoas começaram a entrar no avião, falaram, esse menino está sozinho, está sozinho, está sozinho, todos entrando no avião, de repente o menino muito tranquilo, vai lá, senta num lugar, as aeromoças pegam para ele e falam, pode sentar aqui, garotinho. Ele senta na poltroninha dele, todo mundo começou a observar, fala, gente, esse menino está sozinho no avião, que doideira. O avião decola, a viagem acontece, todos inusitados com aquela cena do menino. De repente, o avião passa por uma grande turbulência. Quem já passou por turbulência aqui, irmãos? É loucura, né? Uma vez eu fui para Belo Horizonte, num evento da Igreja Batista lá, pegou uma turbulência indo para Belo Horizonte. E aí todos aterrorizados, com medo, meu Deus, vai cair, o que vai acontecer? Todos com medo, segurando na mão, uns começam a orar e tal, e o menino, mó tranquilão lá, cruzando os pés, vida levando, o avião na turbulência, e todos olhando para ele, que é isso? Aí de repente o avião se estabiliza, uma mulher vendo tudo isso, vai de encontro ao menino, senta do lado dele e fala, menino, deixa eu tirar uma dúvida, deixa eu perguntar algo para você. Eu estou vendo você desde a época que você estava lá na sala de embarque, eu vi você sozinho, sentou sozinho, está viajando sozinho, passou pela turbulência sozinho e não se abalou. Quem é você, cara? Por que você está sentindo isso? Por que você é diferente? Sabe qual foi a resposta do menino? Ele falou assim, sabe por que eu estou nessa tranquilidade? Para mim aparentemente é tudo normal. Ele falou o seguinte, porque o piloto do avião é meu pai. E eu sei que tudo está sob os cuidados dele. E eu conheço o meu pai. Será que o Senhor é o piloto do nosso avião? Ou você tem segurado o mush? Falar, vira para cá, Deus, para a esquerda. E Deus falou, não, é para a direita, filho. Não, mas eu queria ir para a esquerda. Não, mas é para a direita que é para ir.
Não, mas turbulência, Senhor, eu não quero. Calma, você precisa passar aí por uns buracos para compreender algumas coisas da vida. Será que este piloto é o seu pai? Ou é um colega? Pense nisso. E eu quero que você assista um vídeo. Preste atenção no que é confiar em Deus. A esperança em Deus, além do que os nossos olhos estão vendo. Preste atenção. Será que nós temos confiança desse pequenino? Vocês compreenderam a história? Uma criança com câncer, conversando ali provavelmente com a mãe dele, e ele relatando as maravilhas, confiando no Pai. E ele falando das ruas de ouro que os aguardam. E ele dizendo, olha, a mãe perguntando, mas você vai estar sozinho nesse paraíso? E olha que incrível, irmãos. A criança falou, não, Deus e Jesus estará comigo. Feche seus olhos. Vamos orar. Se você entrou aqui hoje desconfiado, desiludido, cansado, sobrecarregado, pensando em desistir, irmãos, apresente a Deus as suas angústias, chore no colo de Jesus, entregue tudo a Ele, não segure nada na sua mão, não esconda nada diante dos olhos do Senhor. A onipresença dEle está em todos os lugares. Papai, eu te louvo e te agradeço, meu Deus. Te agradeço pela graça e a misericórdia que o Senhor tem dado a nós, de nos sustentar dia após dia. Dá-nos força, Senhor, para passar por momentos difíceis, dores e dificuldades. Queremos descansar em Ti e saber que o Senhor está no controle deste avião da vida. Lutas virão, mas nós sabemos que o Senhor não desistiu de nós. Traz luz para aqueles que estão na escuridão. Traz esperança para aqueles que estão desiludidos. Traz vigor para aqueles que estão cansados. Traz vida para aqueles que estão mortos. Em nome de Jesus, apresentamos a Ti as nossas vidas. Esta igreja está sob os Teus cuidados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória e graças a Deus, irmãos. Receba e tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Guarde ela no seu coração e saiba que ela foi preparada de uma forma especial para você. Amém? Em nome de Jesus. Vou encerrar aqui a gravação da nossa transmissão aqui. A você que esteve conosco até agora, quero agradecer aqui a sua presença, por estar conosco, por nos acompanhar nessa transmissão que nós fizemos deste culto. Você acompanha nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, o YouTube, se inscreva, curta em todas elas. É através das redes sociais que nós damos todos os recados que nós precisamos. E eu quero te ver um dia aqui conosco, participando, compartilhando de tudo que Deus tem feito, derramado em nós e através de nós. Você será muito bem-vindo aqui conosco. Ao final dessa transmissão, você ficará aí com os dados bancários da igreja, que você possa participar e semear nesta igreja. Você possa fazer parte de muitas coisas que Deus tem feito. Em nome de Jesus, nos vemos em breve. Deus abençoe.